Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 15 de fevereiro de 2022. Conto para você aí do outro lado da tela que depois de começar a semana sob forte tensão, de olho numa guerra que parecia iminente entre Rússia e Ucrânia, o mercado global respirou aliviado. Tropas russas, parte delas, estão recuando das fronteiras da Ucrânia. Parece, então, afastado o risco de invasão a qualquer momento dessa espécie de anteparo da Rússia em relação ao bloco militar da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que liderada pelos Estados Unidos forma um bloco militar no Ocidente desde a virada da década de 1940 para a década de 1950. A Ucrânia vinha sendo convidada a integrar a OTAN, ou seja, a OTAN com planos expansionistas, e diante desses planos expansionistas da OTAN, a Rússia diz a Rússia que não ameaçava, né, invadir a Ucrânia caso esses planos de anexação da Ucrânia ao bloco fossem prosseguidos. Mas falta explicar por que então a Rússia mandou tropas praticarem exercícios militares na fronteira da Ucrânia, justamente enquanto pressiona pela não inclusão da Ucrânia no bloco. Mas agora parece que a Ucrânia, em negociações com a Rússia, estaria sendo dissuadida a participar da OTAN, estaria disposta então a não fazer parte do bloco e com isso dando então um gesto ali de compreensão em relação à Ucrânia. Vladimir Putin, teria mandado parte de suas tropas de volta à caserna. Com isso, mercados globais tendo recuperação do apetite ao risco. E aqui no Brasil, se a bolsa já subia em clima de guerra, imagine então com Ucrânia e Rússia aparentemente se acertando. Foi apetite ao risco de novo aqui no Brasil prevalecente, com a entrada de estrangeiros. E é importante só deixar claro uma coisa: pouco importa para o mercado, ou menos importa ao mercado, se bombas vão ser trocadas, mísseis. Importa ao mercado se barreiras comerciais serão ou não erguidas. Os Estados Unidos ameaçavam a Rússia, caso invadisse a Ucrânia, de fortes sanções econômicas. A China, principal aliada da Rússia, poderia responder na mesma moeda, erguendo barreiras comerciais contra o Ocidente. Mas, com a guerra comercial entre Estados Unidos e China mantida no banho-maria em que entrou ao longo da pandemia, o Ibovespa subiu 0,8%. Foi ao patamar mais alto no ano, na faixa dos 114 mil pontos, e só não subiu mais porque a Vale afundou, Vale respondendo às intervenções da China no preço do minério, e a Petrobras afundou também, na contramão da grande parte dos papéis do Ibovespa, conforme o petróleo devolvia parte da alta que era motivada por causa justamente da tensão entre Ucrânia e Rússia. Mas não teve alívio só fora do Brasil, trouxe alívio outro banho-maria, digamos assim, a PEC Kamikaze. Essa PEC foi mantida em banho-maria e assim pode continuar pelo seguinte: essa PEC, que é do gosto do presidente Jair Bolsonaro, é uma PEC que está rolando lá no Senado, que pretende zerar os impostos incidentes sobre o diesel usado pelos caminhoneiros, e também criar uma espécie de vale caminhoneiro, bolsa caminhoneiro, dê o nome que se quiser, de 100 não, né? Antes fosse 100, de R$ 1.200 mensais para ajudar caminhoneiros a encher o tanque dos seus caminhões. Essa pauta, embora do gosto do presidente, é do desgosto do ministro Paulo Guedes e sua equipe econômica. Eles se opõem ao custo disso, que seria 100 bilhões ao ano, o rombo deixado nas contas públicas, rombo adicional que já existirá esse ano,
portanto, Paulo Guedes sendo contrário a essa medida que poderia servir de tiro pela culatra justamente se o interesse for reduzir o preço dos combustíveis, porque esse rombo tenderia a aumentar a insegurança de investidores, aumentar o preço do dólar e, portanto, o preço dos combustíveis e da inflação de maneira geral. Mas, e não por causa desses riscos, por causa de outro risco, a PEC Kamikaze parece que está perdendo força, apelido dado, aliás, pela equipe de Guedes e seus subordinados, né? A PEC dos combustíveis, sei lá o nome. Essa PEC Kamikaze está perdendo força por causa de um outro risco de a justiça eleitoral, se aprovada essa PEC, ir para cima dos políticos beneficiados em tese por essa medida. Poderiam ser enquadrados em crime eleitoral e, portanto, ficarem inelegíveis. Seja por um motivo mais louvável ou não, ao fim e ao cabo, essa PEC vai perdendo força, é uma boa notícia do ponto de vista do risco fiscal e, com isso, foi mantido aberto, em somatória ao alívio vindo do exterior, foi mantido aberto o espaço para o afluxo de capital estrangeiro continuar entrando no Brasil, seja em busca de descontos na Bolsa, seja atraído pela renda fixa brasileira, que apesar dos riscos tem oferecido ganhos de 2% ao ano, 2 dígitos de porcentagem ao ano, ao maior juro real praticado no mundo. Aqui no Brasil, com isso, dinheirão entrando e o dólar caindo 0,7% aos R$ 5,18. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, fico por aqui, voltamos a conversar amanhã em mais um Saldo do Dia após o fechamento. Grande abraço, boa noite, até a próxima e tchau.